a esse culto com essa leitura, que ao buscar em Deus uma direção de uma leitura que viesse a trazer aos irmãos nesse dia, me veio essa direção para ler essa palavra. 2 Samuel, capítulo 22, estaremos lendo do versículo 1 ao 31. A versão que eu estou lendo, a versão NVI, pode diferenciar um pouco das demais versões que os irmãos estão com suas Bíblias, mas a palavra é a mesma. 2 Samuel, capítulo 22, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz: Davi cantou ao Senhor este cântico, quando ele o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, dizendo: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha, em que me refugio, o meu escudo e o meu poderoso Salvador. Ele é a minha torre alta, o meu abrigo seguro. Tu, Senhor, és o meu Salvador e me salvas dos violentos. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. As ondas da morte me cercaram, as torrentes da destruição me aterrorizaram. As cordas da sepultura me envolveram, as armadilhas da torre me confrontaram. Na minha angústia clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus, do seu templo ele ouviu a minha voz, o meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. A terra abalou-se e tremeu, os alicerces dos céus estremeceram, tremeram porque ele estava irado. Das suas narinas saiu fumaça, da sua boca saiu fogo consumidor. Dele saíram brasas vivas e flamejantes. Ele abriu os céus e desceu, nuvens escuras estavam debaixo dos seus pés. Montou sobre um querubim e voou, elevou-se sobre as asas do vento, pôs as trevas ao seu redor, das densas nuvens de chuva fez o seu abrigo. Do brilho da sua presença flamejavam carvões em brasa. Dos céus o Senhor trovejou, ressoou a voz do Altíssimo. Ele atirou flechas e dispensou os inimigos, arremessou raios e os fez bater em retirada. Os vales apareceram e os fundamentos da terra foram expostos, diante da repreensão do Senhor, com o forte sopro das suas narinas. Das alturas estendeu a mão e me segurou, tirou-me das águas profundas, livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários, que eram fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Deu-me ampla liberdade, livrou-me dos que pois me quer bem. O Senhor me tratou conforme a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos, me recompensou. Pois guardei os caminhos do Senhor, não cometi a perversidade, de se afastar-se do meu Deus. Todos os seus mandamentos estão diante de mim, não me afastei dos seus decretos. Tenho sido irrepreensível para com ele, e guardei-me de pecar. O Senhor recompensou-me segundo a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos perante ele. Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas ao perverso te revelas astuto. Salva os humildes, mas os teus olhos estão sobre os orgulhosos para os humilhar. Tu és a minha lâmpada, ó Senhor. O Senhor ilumina-me as trevas. Contigo posso avançar contra uma tropa. Com o meu Deus posso transportar muralhas.
Este é Deus, cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Amém? Meus irmãos, hoje estamos aqui, saímos de nossas residências, com o objetivo de cultuar esse Deus. Esse Deus. Esse Deus que responde em momentos de calamidade. Esse Deus em que não falha em seus propósitos. Esse Deus que não há ação nenhuma que venha impedir a ação dele. É esse Deus que nós se reunimos aqui para cultuá-lo, para adorá-lo, para exaltar. Aproveitando que os irmãos estão de pé, eu gostaria que cada um de vocês, nesse momento, curvasse suas cabeças. 1 minuto eu vou dar para que você faça uma oração pessoal. Uma oração de dedicação a Deus. Uma oração em que você venha a se colocar diante desse Deus, que nós estamos na presença dele. Apresentando seus pedidos, apresentando aquilo que você tem de pedir a esse maravilhoso Pai. Senhor Deus, eterno Pai, Deus bondoso. Pai, louvado e exaltado seja o teu nome, meu Deus. Glorificado para todos sempre seja o Senhor, meu Deus. Que vive e reinas. O Senhor, meu Deus, está no controle de todas as coisas. O Senhor, meu Deus, governa tudo com tua mão poderosa. Meu Pai, obrigado primeiramente pela a tua presença em nosso meio. Obrigado, meu Pai, porque nós, Senhor, nós somos indignos, Senhor. Nós somos pecadores, mas ao mesmo tempo, o Senhor se compadece dos seus filhos. O Senhor limpa nossos pecados. É a tua presença, Senhor, que limpa. É o Senhor, meu Pai, com seu sangue maravilhoso que nos garante, meu Deus, que nós possamos nos aproximar de ti, através do sangue de Jesus. Meu Pai, obrigado, meu Pai, pela a vida. Obrigado, meu Deus, por cada um que está aqui presente, como também aqueles que estão em casa. Meu Pai, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de cultuá-lo, de adorá-lo, meu Deus, e também de ouvir a tua palavra. Meu Pai, que o Senhor, meu Deus, esteja a abençoar esse culto. Esteja, meu Pai, a consagrar, meu Deus, aqueles também que hão de participar, aqueles que hão de louvar a Ti, meu Deus. Abençoa meu irmão Diego, que há de trazer a palavra, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, usa seus servos, meu Pai, de forma maravilhosa. Meu Pai, nesse momento, nós clamamos a Ti, meu Deus, por aqueles irmãos que estão passando por um momento de batalha, meu Pai, por um momento de luta contra essa virose, meu Pai, que tem se levantado contra a humanidade. Meu Pai, nós como igreja do Senhor, meu Pai, como povo seu, a Tua palavra diz que quando nós nos humilharmos, nós se colocarmos de joelho, nós começarmos a orar a Ti, meu Deus, o Senhor há de agir. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, alcança cada irmão, meu Pai, alcança, meu Deus, aquelas pessoas que estão ali na clínica, meu Pai, na casa de saúde. Meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha a encher aquele lugar, meu Deus, com a presença do Espírito Santo, meu Deus. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor esteja, meu Deus, a encher aquele lugar, meu Deus, com a Tua presença de vida, a Tua presença de esperança, meu Deus, a Tua presença uma presença de amor, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha, meu Deus, a estar, meu Deus, repreendendo todo espírito de morte, todo espírito de doença, meu Deus, que o Senhor esteja a repreender naquele lugar, meu Deus, naquele lugar, aqui na cidade de Remanso, no Brasil, meu Pai,
toda a humanidade, que o Senhor venha com o seu poder, com a sua honra, meu Deus, com a tua glória, e venha agir, meu Deus. Nós esperamos somente no Senhor, nós esperamos somente nesse Deus maravilhoso, em que nós podemos aguardar pela essa ação maravilhosa, meu Deus, que nós esperamos com fé, esperamos com esperança, meu Deus. Continua conosco, meu Deus, a nos abençoar, meu Deus, a nos direcionar, meu Deus, sempre, sempre, em nome de Jesus, amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Meus irmãos, nesse momento eu vou estar passando para o grupo de louvor e adoração, já estarão com a oportunidade. Eu queria só acrescentar, os irmãos já podem se aproximar, só completando o que nós fizemos agora, que é oração de intercessão. No Evangelho de Mateus, capítulo 18, do versículo 18 e 19 diz: digo-lhe a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedires, isso lhe será feito por meu Pai, que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou mais em meu nome, ali estou no meio deles. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus, a oportunidade de estar com meus irmãos. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Vamos nos colocar de pé. Vamos louvar e adorar ao nome do Senhor nessa noite. Nós vemos ali na Bíblia, no decorrer da Bíblia, que o louvor ele é usado em tempos de guerra. O louvor ele é usado em tempos de alegria. O louvor é usado em tempos de luto. E nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra contra um mal invisível, mas que atinge tanto os pecadores quanto o povo de Deus. E é através da oração, da palavra e do louvor que a gente pode alcançar a vitória no Senhor. Medite
és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Aleluias, o nome do Senhor traz cura, traz renovação, traz restauração. E através desse nome que nós clamamos, Senhor, nós clamamos pelo sopro de vida, Pai, sobre aqueles que estão perecendo, Pai, com essa doença. Pai, nós clamamos, Pai, pela cura vinda do Teu trono, Senhor Jesus. Ó Pai, que essa doença sirva para que o Seu povo se volte para o Senhor. Que a gente possa crer no Teu poder, Pai. Que a gente possa crer que o Senhor é poderoso para levantar mortos, Senhor. Que o Senhor é poderoso para mudar uma situação que talvez haja ou não haja saída, Senhor. Ó Pai, a saída que não enxergamos, o Senhor tem. O Senhor tem, Pai. Nós acreditamos, Pai. Aleluia, Senhor. Nós cremos, Pai. Oh, Senhor. Como um trovão, impetuoso,
és, Senhor, só tu és santo. Abre a voz, Bruno. Abriu? Oi. Tá ouvindo? Oi, melhorou? Pronto, vai. Aleluia. Ainda que a figueira não floresça, nós temos um Deus soberano, que não vai deixar faltar nada, que está conosco em meio à tribulação. Aleluias. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me
vossa fortaleza. Podeis sentar, irmãos. Aleluia. Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? É motivo de alegria estarmos na casa do nosso Deus, dia do Senhor, e tenho certeza que até aqui o Senhor tem falado aos nossos corações. Peço aos amados irmãos que abramos nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, o capítulo 9. Nos colocamos em pé, os que estão aqui presentes na igreja, na casa do Senhor, em reverência à sua palavra. No Evangelho segundo Mateus, o capítulo 9, e eu estarei lendo apenas o versículo 36. Evangelho segundo Mateus, o capítulo 9, o versículo 36. Os irmãos que encontraram, digam amém. Palavra do nosso Deus que nos diz: e ele, vendo as multidões, moveu-se com compaixão delas, porque estavam exaustas e dispersas, como ovelhas que não têm pastor. Que a palavra do Senhor encontre espaço em nossos corações e em nossas vidas. Oremos. Senhor Deus amado Pai, nós louvamos o Teu nome nesta noite, Senhor. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque sei que até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem estado conosco. Pai amado, continua a falar aos nossos corações através da Tua palavra, porque eu sei que o Senhor nos vê a nossa condição, como estamos. Eu sei que o Senhor, amor, tem nos alcançado dia após dia. E nesta hora, Senhor, fala através da Tua palavra as nossas vidas, através do Teu Santo Espírito, que vive e reina e está conosco. Em nome de Jesus nós choramos nessa hora. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Podeis sentar? Nesta noite, eu gostaria de tratar com os amados irmãos sobre um tema muito especial que é encontrado em toda a Bíblia e que percebemos também retratado principalmente nos 4 evangelhos e em todo o Novo Testamento, que é a compaixão de Jesus. E nesta noite eu gostaria de retratar sobre este tema. No versículo que acabamos de ler, a palavra do nosso Deus nos diz que Jesus, ele vê as multidões. Jesus, ele nos olha, a cada um de nós. E ele nos diz que ele nos vê como pastor. Ele nos vê como alvo do seu amor. Ele nos vê como o Senhor e como o Salvador das nossas vidas. E como pastor, que o Senhor Jesus nos vê, Ele nos vê como o alvo do seu cuidado, de nos zelar, guiar e salvar as nossas vidas. Ele se importa com cada um de nós. Ele quer o melhor para cada uma de nossas vidas. Daqui do púlpito, posso ver os amados irmãos que estão presentes aqui na igreja, mas eu posso ver que cada um de nós aqui, mesmo os que estão um pouco distantes, mas vejo que cada um de nós estamos bem, por estarmos na casa do nosso Deus. Mas eu só sou capaz de ver a condição externa de cada um dos irmãos. E hoje, vivendo dias como temos vivido, alguns dias difíceis, e ainda por conta de condições da saúde, que nos orienta o uso de máscara, aí me impede muitas vezes de ver a afeição, o rosto, talvez o sorriso, me impede de ver um pouco da condição externa. Mas, mesmo diante de uma situação como essa, ainda assim, só sou capaz de ver a condição externa. Só somos capazes de ver a condição externa uns dos outros. Mas ainda assim, Jesus, ele vai além. Jesus nos vê além dos fatores externos.
Quando em Mateus, no capítulo 9, nos diz que ele vê as multidões, nos diz que ele moveu-se de compaixão delas. E vejam que ele retrata não de apenas fatores externos, mas ele diz: estão exaustos, estão dispersos, como ovelhas que não têm pastor. Jesus, ele vai além dos fatores externos. Ele nos vê por completo. Ele conhece os nossos pensamentos, ele conhece as nossas lutas, ele sabe quais são as nossas angústias, quais são as nossas preocupações, quais são os nossos temores que enfrentamos dia após dia. Ele nos diz que nos vê, e ele nos vê com compaixão. No Salmo 103, versículo 13 e 14, nos diz: assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura, ele se lembra que somos pó. Como um pai, ele nos olha com um olhar amoroso e um olhar cheio de compaixão. Ele conhece que em nossas próprias forças nós somos limitados, que em muitas situações nós somos limitados para agir. Ele sabe o quanto somos fracos e somos pó. Como eu disse, eu consigo ver aqui do púlpito apenas os fatores externos. E não conseguimos ver muitas coisas em relação uns aos outros. Não consigo ver as lutas, os problemas, os dilemas que cada um de nós temos enfrentado e que necessitamos do cuidado e da compaixão do bom pastor, do Senhor das nossas vidas, que é o Senhor Jesus. Então, nesta noite eu quero trabalhar este tema em 3 tópicos. O primeiro deles é definir, entender o significado de compaixão sobre a compaixão de Jesus. No grego, esta palavra tem 2 significados, assim que são o que nos diz os originais da palavra. O primeiro deles diz que compaixão significa simpatia. E o que é essa simpatia? É colocar-se no lugar do outro. Então, quando Jesus sente compaixão, ele está se colocando na situação do outro, está colocando na pele do outro. E Jesus, ele se identifica conosco. Não existe, amados, nenhuma situação, nenhum sentimento, tormenta ou crise que possamos enfrentar que o Senhor não as conheça. Ele mesmo, sendo Deus, ele se coloca em nosso lugar. Ele se fez homem, o Senhor Jesus enfrentou as mesmas provações que cada um de nós enfrentamos. As Sagradas Escrituras nos falam que ele sentiu fome, que ele chorou, que ele angustiou-se, mas em todas estas provações que ele enfrentou, ele venceu. Ele nos dá esta certeza hoje, que se confiarmos em sua palavra, ele nos dá a certeza que podemos enfrentar crises, podemos enfrentar o medo, podemos enfrentar a ansiedade, a dor, as preocupações, que nós não estamos sozinhos, que nós não estamos desamparados, porque o Deus Todo-Poderoso está conosco. E Ele nos garante que, se confiarmos nele, em sua palavra, nós somos mais que vencedores. O segundo significado para a palavra compaixão é sentir nas entranhas. O judeu, ele retrata muito bem isso, que significa ter grande compaixão, sentir no fundo do seu ser a compaixão pelo outro. Na palavra de Deus nós vemos alguns exemplos. Por exemplo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, nos é retratado, o Senhor Jesus fala sobre a parábola do filho pródigo. É interessante quando o Senhor Jesus retrata esta palavra, e ele fala sobre a condição de um filho que tinha tudo, vivia de forma próspera na casa do seu pai, agora decide que quer a parte da herança, decide que quer viver do seu jeito, fala com o pai reparte a herança entre os filhos, e esse filho mais moço vai,
viver dissolutamente, vai viver do seu jeito, e lá ele perde tudo. E naquela condição tão deplorável, ele olha para si, olha para a condição que se encontra, ele diz: se eu vou retornar para a casa do meu pai. O versículo 20 de Lucas capítulo 15 nos diz o seguinte: e ele levantou-se, foi para seu pai, mas estando ainda longe do caminho, seu pai o viu e teve compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Compaixão, que nos é retratado aqui, não é apenas sentir, mas também é agir em relação ao outro. Compaixão está intimamente ligado não apenas na dimensão dos sentimentos, de ouvir o outro, mas está ligado com uma relação de ação, de ir ao encontro. O estado desse filho era deplorável. Um filho que retorna para a casa do seu pai aos trapos, um filho que traz em seu corpo a vergonha, uma vida de pecado, retorna com um discurso pronto para a casa do seu pai, e vemos em contrapartida a atitude do pai, que é uma atitude diferente daquilo que o filho, tanto o filho mais moço como o filho mais velho, esperava, e assim como os seus empregados. Nós vemos que quando o pai, ele vê ao longe o filho, ele teve compaixão. O texto nos diz que ele corre ao encontro do filho. Para a época, a atitude do pai também de correr ao encontro do filho era uma atitude que não era bem vista aos olhos da sociedade. Mas vemos aqui que o pai, ele não está se preocupando com o que os outros vão falar ou vão dizer. Ele está alegre, ele está feliz, porque aquele filho que estava perdido, agora está retornando para casa. Ele age com compaixão. Ele lança ao encontro do filho, ao pescoço do filho, ele beija, ele age com amor. Aqui nos deixa claro que a compaixão vai além de ver ou sentir, mas também é a ação de ir. O Senhor Jesus, da mesma forma, ele sente misericórdia, amor e compaixão, e da mesma forma, ele vem ao nosso encontro. Em algum momento, os amados que aqui estão, talvez podem recordar, trazer à memória, aqueles que já tomaram a decisão aos pés do Senhor, o quanto foi um momento tão prazeroso, glorioso diante da presença do nosso Deus. O ato de muitas vezes, num culto presente como esse, ou uma decisão tomada em casa, mas de decidir tomar este caminho a encontrar-se com Jesus e sentir o seu amor, a sua compaixão sobre as nossas vidas. Jesus, ele vem ao nosso encontro, ele vem para nos perdoar, ele vem para perdoar os nossos pecados, ele vem para ser o nosso auxílio bem presente na hora da angústia, ele é o nosso consolo, é ele quem supre todas as nossas necessidades. Talvez hoje, alguém que possa estar ouvindo esta mensagem, possa estar sentindo aqui mesmo presente, um dia que o quanto tem enfrentado dias difíceis, ou uma semana difícil. Talvez tenha olhado à sua volta, e as pessoas que talvez próximas, ninguém percebeu a situação como você se encontra. Mas o Senhor Jesus, ele te vê. Ele vem ao meu e ao seu encontro. Ele vem, nos abraça e está pronto para nos receber, independente da situação como estamos. Compaixão, nós vemos aqui, não é a atitude apenas de ser simpático, não é a atitude de ouvir o problema, mas é fazer algo. E nós vemos a atitude, como na parábola do filho pródigo, em que o pai vai ao encontro do filho. Ele não se importa com o que as pessoas irão dizer, ele age com compaixão. Vemos também, outro ponto, na palavra de Deus, alguns exemplos de compaixão. Marcos, Evangelho de Marcos, o capítulo 1, o versículo 40 e 41 nos diz: e vindo a ele um leproso, suplicava-lhe
ajoelhando-se diante dele, lhe dizendo: se tu quiseres, pode purificar. O versículo seguinte nos diz: e Jesus, movido com compaixão, estendeu sua mão e tocou e disse-lhe: eu quero, seja purificado. A situação do leproso era difícil. A lepra era uma doença, à sua época, sem cura. A lepra era uma doença que separava quem estivesse leproso do convívio das demais pessoas, do convívio dos seus familiares. Era uma doença que quem assim fosse tomado por esta doença era fadado à morte. A morte era iminente e era certa. E vemos aqui que este leproso decide ir ao encontro de Jesus. E vemos que Jesus, quando vê a situação deste homem, coberto de feridas, um homem aos trapos, era proibido que ele se aproximasse das demais pessoas, mas ele corre o risco. As leis da época dizem que se algum leproso decidisse se aproximar de alguém são, deveria ser apedrejado. E se ele insistisse, deveria ser apedrejado até a morte. Mas esse leproso vê em Jesus o único capaz de mudar a sua situação. Ele não pensa nos riscos que ele está correndo. Ele pensa que ele deve atingir um alvo. E o alvo da compaixão, o alvo do amor, é a presença do Senhor Jesus. E vemos que Jesus, da mesma forma, se compadece da situação deste homem. E ele não apenas ordena que a cura aconteça, mas ele toca no leproso. O ato de tocar em alguém leproso era um ato da lei cerimonial que também era proibido. Jesus estava profundamente compadecido. E quem está assim não vai se preocupar com protocolos. O que o homem sentia, Jesus também sentia. Jesus sentia a sua dor. Jesus sabia que há anos ele estava distante do convívio social. Era um homem que estava sozinho e que ele precisava de um toque em sua vida. Um homem que estava sem esperança, um homem impuro, solitário e que vê em Jesus a única esperança. Aquele que é a porta da salvação, ele também é a essência da compaixão. Jesus, ele está pronto. Ele está pronto para tocar a sua vida. Ele está pronto para tocar a vida daqueles que necessitam. Jesus está pronto para dar a sua compaixão àqueles que o buscam. No Evangelho de Mateus, capítulo 15, o versículo 32, nos diz: então Jesus, chamando os seus discípulos, ele disse: eu tenho compaixão da multidão, porque eles continuam comigo há 3 dias, e não têm o que comer. E eu não quero mandá-los embora em jejum, para que não desfaleça no caminho. Talvez você possa estar se sentindo esgotado. Talvez tenha pensado em desistir, mas Jesus está conosco. Jesus está contigo. Ele é capaz de transformar a sua vida, a minha vida, porque Ele identifica-se conosco. Ele está presente. Ele é a porta da salvação. A terceira condição que podemos ver também sobre esse tema é entender que devemos imitar a compaixão de Jesus. Se somos salvos, somos alvos do amor do Senhor, esse amor que nos alcançou e tem estado tão presente conosco, nós também temos a missão, temos o dever de imitar a compaixão de Jesus. Em 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 21 nos diz: porque para isto sois chamados, pois Cristo também sofreu por nós, deixando-nos um exemplo para que sigais as suas pisadas. Devemos imitar, devemos seguir o exemplo do Mestre, pois nos fornece um padrão para cada cristão, e devemos entender isso para a nossa própria vida. No Evangelho de Lucas, o capítulo 10, o versículo 30 em diante,
nós vemos também o exemplo de outra parábola, uma parábola bem conhecida, que é a parábola do bom samaritano. E vemos também aqui, onde Jesus, ele exemplifica, ele expressa como devemos agir, como devemos imitar o seu exemplo. É interessante quando lemos no versículo 25, no início até ele contar esta parábola, que estava havendo uma discussão. Ele diz o seguinte, o versículo 25, do capítulo 10 de Lucas. E eis que se levantou certo doutor da lei, tentando e dizendo, mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E ele disse, o que está escrito na lei? O que lês? E ele respondendo disse, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, e com toda a tua alma, e com todas as suas forças, e com toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. E ele disse-lhe, tu respondestes corretamente, faze isto e viverás. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E nesta parábola do bom samaritano, ele retrata a condição de um homem que estava peregrinando, estava fazendo uma viagem, e agora ele é alvo de salteadores, ele é assaltado, ele é colocado com uma condição de quase semi-morto ao chão. E vemos ali que Jesus, ele exemplifica através dessa parábola, que ali passa de largo, passa distante um sacerdote, passa também um levita, e aquele que vai ao encontro deste que está caído é um samaritano. Para o povo israelita, para um judeu, se há alguém que eles deveriam manter distância, que eles consideravam como grandes inimigos e não queriam proximidades, era um samaritano. E Jesus, ele exemplifica bem, retratando sobre a condição de quem é o nosso próximo. Nós vemos aqui no versículo 33 algumas atitudes desse samaritano. Mas um certo samaritano, estando de viagem, versículo 33, veio até ele e vendo, teve compaixão dele. E aproximando-se dele, atou-lhe as feridas, derramando nelas azeite e vinho, e pondo-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Vemos aqui a atitude de um homem que nem conhecia, digamos assim, diante da condição daquela história, este homem, mas que é alvo de compaixão. Ele não está se preocupando na hora de ajudar os fatores externos, mas ele quer ajudar alguém que está desvalido, alguém que está caído. Jesus usa esta parábola para nos mostrar o que é a compaixão na prática. Falo isso, amados, porque é um texto que tem falado muito ao coração esta semana, e quero exemplificar algo que também aconteceu comigo esses dias. Estando com a minha família, e meu filho mais velho, após um almoço, ele decidiu dar uma volta na rua, e ele virou para a gente e falou assim, papai, a gente tem que ajudar alguém que está passando necessidade. E muitas vezes, nós vivemos uma vida tão corrida, vivemos uma vida tão cheia de problemas que temos que resolver, são tantas correrias, que por vezes até nós, por algum momento, podemos nos ver insensíveis à condição do outro. Muitas vezes, alguém está sofrendo, está tendo dor tão próximos de nós, e se não estivermos vigilantes, não vamos estar atentos à condição do outro, que não é alguém distante, do outro lado do mundo. Muitas vezes é tão próximo de nós, e Deus muitas vezes usa, e vai usar na vida dos amados irmãos, tantas pessoas para nos despertar sobre a nossa condição como servos. Se somos alvos da compaixão de Deus, da mesma forma devemos agir com compaixão em relação ao outro. Não basta, muitas vezes, esperar da igreja, que eu sei que já faz o seu papel em muitas ações sociais, mas é um papel individual de cada um de nós.
Nós vemos aqui retratado que o bom samaritano, um homem, nessa parábola, ajudou o outro. E eu e você também podemos fazer da mesma forma. Tudo que nós fazemos, devemos buscar imitar ao Senhor Jesus. E isso, de certa forma, também retorna para as nossas vidas. É a lei da semeadura. Aquilo que nós plantarmos, nós colheremos. Se nós plantarmos o amor na vida do nosso próximo, isso vai voltar para as nossas vidas. Se plantamos misericórdia, se plantamos a paz, se plantamos o perdão na vida do nosso próximo, se damos a compaixão, isso retorna muito mais para as nossas vidas. Quando assim o fizermos, mesmo nos achando incapazes de fazer tal coisas, o Senhor nos dará o recurso para isso. Então devemos estar atentos. Se o Senhor tem agido com compaixão em relação às nossas vidas, devemos estar postos e atentos para agir da mesma forma. Talvez aqueles que nos escutam estejam aí pensando sobre a condição que também se encontram. Talvez tenham olhado para dentro de si e tenha se achado tão indigno da compaixão e do amor de Jesus. Ele não está preocupado com a situação que você se encontra. O que ele está preocupado é em resolver esta situação. Ele conhece, nos conhece por completo. Ele sabe a nossa condição, de muitas vezes estarmos na condição como filho pródigos, distante da casa do nosso Pai. Mas Ele está à espera que retornemos para a sua presença. E Ele vai correr ao nosso encontro e nos dará, e nos dá, está atento, está aposto a nos dar todo o seu amor e a sua compaixão em relação às nossas vidas. Porque Ele nos ama, porque Ele já fez isso pelas nossas vidas na cruz do Calvário. Entregou-se como um preço, e um preço tão alto, naquela cruz pelas nossas vidas, derramando o seu sangue tão precioso, entregando em preço de morte. Mas após 3 dias, aquele que estava entre os mortos ressuscitou. E Jesus está vivo, e Ele está conosco. Ele enfrentou e venceu a morte. Da mesma forma, enfrentamos lutas, enfrentamos provações, enfrentamos as enfermidades, mas confiamos no autor e consumador da nossa fé. Ele nos garante, se confiarmos nele, em sua palavra, e decidirmos viver para ele, somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. A compaixão é mais que um sentimento, é um modo de vida que agrada a Deus. É mais do que sentir, é agir na vida do próximo. É viver e imitar a Jesus, que nos dá a sua compaixão, e devemos dar ao nosso próximo esse mesmo dom que o Senhor nos oferece. O dom do seu perdão, do seu amor e da sua compaixão. Vamos baixar nossa cabeça, vamos orar ao nosso Deus, gratos por estarmos em sua casa, gratos por aqueles que estão também, de certa forma, de alguma forma, ouvindo, acompanhando esta mensagem, este culto, e vamos orar ao nosso Senhor e Salvador nesta hora. Senhor Deus, amado Pai, nós louvamos o Teu nome nesta noite, ó Deus. Pai amado, nós te somos gratos pela Tua misericórdia que tem nos alcançado. Ó Pai amado, ó Deus poderoso, quero te pedir, ó Pai, que o Senhor derrame do Teu amor sobre as nossas vidas. Ó Pai amado, derrama da Tua graça sobre cada um de nós. Ó Pai amado, eu quero te pedir por aqueles que estão enfermos, Senhor, estão acamados. Ó Pai amado, que também são alvos do Teu amor, ó Pai. Em nome de Jesus nós clamamos nesta hora, ó Pai amado. O Senhor mesmo que operou milagres no passado é o mesmo que opera milagres hoje. Confiamos em Ti, em Tua palavra, que nos garante que estamos guardados em seguros contigo, ó Pai. Ó Pai amado, sara toda enfermidade, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Pai amado, ó Deus poderoso, traz a Tua calmaria. Ó Pai amado, tantos corações que podem estar vivendo tempestade, tormentas de problemas. Ó Pai amado, traz agora
tua paz, ó Senhor. Em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito alcance os corações nesta hora, Senhor. Em nome de Jesus, nós te somos gratos por saber que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Por saber que estamos guardados e seguros em tuas mãos, ó Pai. Em nome de Jesus, nós louvamos e te agradecemos nessa hora, Senhor. Amém e amém. Eu agradeço a oportunidade, mais uma vez, em nome de Jesus. Eu passo a palavra para o irmão Silvano. Amém. Glória a Deus. Maravilhosa palavra vinda da parte do nosso Senhor. Nesse momento eu chamo o Ministério de Louvor, que estará entoando louvor em adoração ao nosso Deus. Momento de ofertar na casa do Senhor nossos dízimos e ofertas. Amém. Os irmãos estão conseguindo me ouvir? Vamos nos colocar de pé e durante esse louvor que você possa, a gente sabe que a gente não pode se abraçar, não pode ter muito contato, mas que você possa cumprimentar o seu irmão que está ao seu lado, atrás de você e dizer a ele quanto ele é precioso para você. Amém?
Louvado seja o Senhor. Graças a Deus nós chegamos até aqui, na presença do nosso Deus. Hoje nós saímos daqui alimentados pela palavra do Senhor. Tivemos a oportunidade de adorar esse maravilhoso Senhor que se compadece, que tem compaixão de nós. Ele sente as nossas dores, sente o quanto nós passamos esses dias. Meu irmão, nesse momento de finalização do culto, nós estaremos orando um propósito aqui, pela vida do irmão Pedrinho e da irmã Marcélia. Nós sabemos as lutas que eles têm passado, a batalha que eles estão enfrentando, mas nosso Deus é um Deus do impossível. Esse nosso Deus é o Deus que nunca perdeu uma guerra. Nunca nós seremos abalados, nós seremos confrontados quanto à nossa fé que nós temos no nosso Senhor. E nós sabemos em quem nós esperamos, que em nosso Deus. Então nós estaremos orando nesse propósito. Você também poderá estar orando aí, intercessão também por alguma pessoa que está passando por um momento difícil na vida. E clamamos também pela vida daqueles que estarão viajando, aqueles que estarão desempenhando algumas atividades. Que Deus esteja a acompanhar, esteja a abençoar a cada lugar que nós vamos, esteja abençoando nossas famílias, para que nós possamos viver dias felizes e alegres na presença de nosso Deus. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, Pai, nós somos gratos pela Tua presença em nosso meio. Nós somos felizes pelo quanto o Senhor tem feito por nós, pelo quanto o Senhor tem nos abençoado, meu Pai. Deus, como foi dito, meu Deus, nós nesse momento, nós clamamos em intercessão aqui nesse momento, meu Deus, pela vida da irmã Marcélia e do irmão Pedrinho, meu Pai. Deus, o Senhor sabe a situação em que ele se encontra, o Senhor sabe onde ele está nesse momento. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha com seu poder, honra e glória, meu Pai, e que o Senhor vai até onde ele está, meu Deus, onde esse casal está. Que o Senhor esteja a abençoar eles, meu Pai. Que o Senhor esteja a derramar da sua unção maravilhosa, unção de saúde, unção de vitória, meu Pai. Unção, meu Pai, de uma grande alegria, meu Pai, em saber que eles estão, meu Deus, a ser abençoados pelo Senhor. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja também a abençoar aqueles que estão passando por esses momentos de dificuldade, esses momentos de luta, meu Pai. Deus, o Senhor Deus que pode todas as coisas. Oh, meu Pai, que o Senhor esteja a abençoar aqueles que estarão viajando nessa semana. Que o Senhor esteja a abençoar aqueles que estarão nos trabalhos, que estarão desempenhando algumas atividades, meu Pai. Que somente o Senhor sabe, meu Pai, o quanto precisa da Tua presença, meu Pai. Deus, abençoa nossas famílias, guarda poderosamente a cada um deles, Senhor, que nós consagramos nossas famílias ao Senhor. Nossas famílias é de Ti, meu Pai, e nós confiamos que em Tuas mãos nós estamos seguros, nós estamos guardados com o maravilhoso Senhor. Nós agradecemos em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, irmãos? A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós para sempre. Amém.